Estamos de volta com Fé na Vida para todo o Brasil nesta segunda-feira e no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Curitiba, foi celebrada neste fim de semana a missa de São Tarcísio, que é o padroeiro dos coroinhas. E para marcar a data, uma festa foi organizada pela comunidade da Arquidiocese de Curitiba. Confira aí. Abençoar e santificar coroinhas, acólitos, a sua comunidade de fé. Plantar a semente da vocação no coração dos pequenos é dizer sim à vontade de Deus. Em carta aos sacerdotes, o então Papa João Paulo II afirmou: cuidai especialmente dos coroinhas, que são como um viveiro de vocações sacerdotais. Com apenas 10 anos, Mariana já mostra um brilho no olhar ao falar do longo caminho que pretende seguir. Eu via outros coroinhas e eu falava para os meus pais que quando eu crescesse eu queria ser. E hoje eu sou um coroinha e estou muito feliz. Para mim, servir a Deus é o orgulho que eu tenho dos meus pais. O pai de Mariana e Letícia sempre procurou educar as meninas pela fé. A gente sempre foi da igreja, fomos de grupo de jovens, movimento de casais, fui coroinha também. Então eu queria que elas seguissem o mesmo caminho. A missa de São Tarcísio tem o objetivo de ajudar na renovação do Ministério de Coroinhas e Acólitos do Santuário. Eu sempre afirmo para os pais da importância de educar os filhos desde muito cedo em uma vida de igreja. E o coroinha, esse serviço do altar, ajuda o coroinha a estar dentro de uma comunidade, porque ele também se sente útil, e ele se sente importante para a vida da igreja. E isso vai criando nele raízes que depois ele vai se firmando para a vida. O projeto do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Curitiba, pretende atingir o número de 100 coroinhas. Hoje, 45 crianças e adolescentes fazem parte do Ministério do Altar. Quando eu falo de 100 coroinhas dentro do Ministério do Altar, do Serviço do Altar, eu estou trazendo 100 novas famílias, para que possa fazer parte desta comunidade. 100 coroinhas, 100 famílias, e essas famílias trarão outras para a vida da igreja. No dia de São Tarcísio é celebrada a vocação de cada coroinha nesse importante trabalho realizado junto ao altar de Cristo. E com a bênção do padroeiro dos coroinhas, o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realizou uma grande festa aberta à comunidade. A confraternização aconteceu no Centro Comunitário Santo Afonso. Teve pastel e o tradicional bolo do santo. Mas além de comer e celebrar, todos queriam encontrar a medalha de São Tarcísio. Eu tô pegando porque eu quero muito a medalhinha do meu padroeiro. É ele que a gente tem que seguir o exemplo, que ele morreu pela Eucaristia. E hoje, assim como todo dia 20, teve missa em homenagem a Padre Cícero, direto de Juazeiro do Norte, lá do Ceará. Transmissão aqui da TV Evangelizar, você acompanhou hoje cedinho e separamos um trechinho para você. O jovem disse a Jesus: tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu: se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro no céu. Nos faz recordar as qualidades, as virtudes do Padre Cícero. Como ele também era um padrinho que ajudava os amigos, que aconselhava os amigos a partir do Senhor, a partir de Deus. E tem mais uma cidade chegando à TV Evangelizar. Amanhã, não hoje, amanhã, estreia mais um canal da TV Evangelizar. Os moradores de Chapecó, em Santa Catarina, vão poder acompanhar a nossa programação através do canal 26.1. Você está vendo aí algumas imagens de Chapecó com a belíssima Catedral de Santo Antônio, uma cidade acolhedora, aconchegante lá do oeste de Santa Catarina e que faz parte agora da obra Evangelizar, da programação da rede Evangelizar, graças aos associados da obra Evangelizar. A gente sempre faz questão de dizer, afinal de contas, a gente deve tudo aos associados da nossa obra. Então, muito obrigado a você que colaborou por essa conquista
que é a chegada do sinal da TV Evangelizar a mais uma cidade brasileira, Chapecó, em Santa Catarina, fazendo parte da nossa rede a partir desta terça-feira. Vamos falar agora sobre emoções. Você é daquelas pessoas que acredita que chorar é sinal de fraqueza, por exemplo, né? Você evita demonstrar suas emoções com medo do que irão pensar de você? E se você é pai ou é mãe, você evita chorar na frente dos filhos? Como que você lida com esse assunto, com os seus filhos, com a sua família, as suas emoções? Sobre este assunto, nós vamos conversar aqui no estúdio com a psicóloga Lourdes Ficanha. Tudo bem, Lourdes? Olá, Rodrigo. Um prazer enorme estar mais uma vez aqui no seu programa Prazer e na é todo Rede nosso. Evangelizar. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. E é um assunto que faz parte do nosso dia a dia. Afinal de contas, todos somos movidos a emoções, né? Mas quando a gente pensa em criança, muita gente acha que isso é um verdadeiro problema, né? Não, os meus filhos estão olhando, estão me observando, e estão mesmo, claro. Sim. E eu não devo demonstrar fraqueza, entre aspas, ou as minhas emoções perto deles. Até que ponto que isso é verdade ou isso não existe, Lourdes? Veja, Rodrigo, é saudável quando os filhos veem os pais chorando. As emoções, elas fazem parte da vida. E é na infância que as crianças irão aprender o que é inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É eu perceber a minha emoção, entender, dar um nome, saber dar um nome e identificar na outra pessoa. Então, é na infância que a gente aprende isso. A criança não nasce sabendo isso. Ela vê e aí ela vem perguntar: o que é isso? Por que você está chorando, mamãe? O que aconteceu? A criança vê que não é legal. Então, é importante, sim, chorar na frente dos filhos. Não é o que acontece geralmente, né? Porque as pessoas têm uma certa vergonha. Quando a criança vê o pai ou a mãe chorando, o pai já limpa um pouco as lágrimas, já engrossa a voz. Não é nada, filho, imagina, estou bem e tudo mais. Com medo do que o filho irá pensar. Mas então é saudável para a criança perceber que existem essas emoções, inclusive na vida adulta. Sim, faz parte da vida. Então, veja, sem querer julgar os pais procuram sempre proteger os filhos, e está correto. Mas privá-los de saber da existência dessas emoções, que nem sempre vamos chorar por causa de tristeza. A gente também chora por alegria, por prazer, né? Então, mostrar isso para a criança, falar para ela, mas que isso vai passar. Que faz parte da vida, às vezes, a gente chorar por tristeza, mas que é passageiro e vai passar, mas que faz parte da vida. Porque nessa questão de super proteger os filhos, de não querer que os filhos percebam que você não está bem, por exemplo, que geralmente é quando a gente não está bem que a gente não quer mostrar, né? Você vai privá-lo da existência do oposto da alegria, que faz parte da vida e que é passageiro. Então, a criança que é privada disso, ela cresce sem entender o que é frustração, sem entender que existe o lado oposto da alegria. E a primeira decepção que ela terá vai ser complicado para os pais lidarem. Ou seja, é um processo de aprendizado em relação à inteligência emocional? Com certeza. Né, faz parte disso a criança ver exemplos de pessoas que estão se emocionando, que estão se frustrando ou que estão conquistando coisas, enfim, é por aí? Isso, é isso mesmo. Não que o pai ou a mãe ou o adulto vai ter que falar para a criança o motivo, porque dependendo da idade da criança, a criança não vai entender, né? O motivo do choro. Mas você pode sim falar sobre o chorar. Olha, filha, a mamãe tá triste, por isso que a mamãe tá chorando, mas fica bem, tá tudo tranquilo, daqui um pouco vai passar, a vida é assim, depois tudo volta ao normal. Abraça a criança, acolhe essa criança. Você não precisa dizer para ela o motivo. Diferente, por exemplo, quando há perca de um ente querido. Morre o vô, morre uma avó, uma tia. Aí sim, a gente deve falar para a criança: a mamãe está chorando porque a mamãe vai sentir saudade da vovó, ela vai embora, a gente não vai mais ver ela. E, de certa forma, nesse ponto é importante deixar a criança também vivenciar essa emoção? Ou seja, morreu alguém da família,
A criança precisa sentir essa tristeza? Para o bem dela é importante isso? Sim, né? É muito importante. E é importante levá-la, por exemplo, a um velório, tal? Isso, como é que a pessoa faz isso? Que idade que é melhor? Desde sempre, qualquer idade. Isso não vai virar um trauma na vida da criança, como muita gente pensa? Não vai virar um trauma. Depende, como eu falei para você, depende da idade da criança. Até por volta de 3 anos, você pode levar, mas você leva um pouquinho e você tira. Você não vai ficar o tempo todo lá. Né? Porque a criança grava tudo aquilo, mas ela não entende muito ainda. A partir dos 3 anos, ela já começa a ter um pouquinho de noção. Mas não ficar lá o tempo todo. Agora, a gente vai colocar aqui, inclusive, um dos textos que foi muito compartilhado, esse texto nas últimas semanas em redes sociais. O texto foi escrito pela Cecília Zinicola e fala justamente sobre isso. O que ensinamos aos nossos filhos quando eles nos veem chorando? A gente vai colocar na tela aí para você ver. Um dos ensinamentos é que choro não significa fraqueza, que é o que a gente está tratando aqui com a Lourdes. Olha só, foi publicado pelo site Aletheia, esse texto, e nas redes sociais, geralmente, esse tipo de texto é muito compartilhado, né? E eu achei interessante aqui alguns pontos sobre as reflexões trazidas por essa publicação. Chorar é algo natural e humano, choro é um processo natural, portanto, a criança precisa aprender isso. Não significa sofrimento por tempo indeterminado, choro não é fraqueza, os sentimentos nunca são ruins, ou seja, os sentimentos não são bons ou maus, eles fazem parte da nossa vida. Agir corretamente pode incomodar. Podemos adotar medidas para curar o sofrimento. Enfim, são tópicos importantes aí em relação a esse ensinamento que a gente dá para os pequenos, né? E estimulá-los de que chorar faz parte também, porque tem muito pai que acha que a criança não deve chorar muito tempo também, né, Lourdes? Essas duas coisas andam juntas, o seu exemplo, mas deixar a criança sentir também a frustração e a emoção que ela sente. Exatamente. Veja, o que não é saudável nessa questão? A gente ouve muito e mais uma vez eu digo, eu não julgo os pais, porque os pais procuram sempre fazer o melhor pelos seus filhos, né? Na tentativa de acertar, algumas coisas, às vezes, não ficam muito legais. Como, por exemplo, dizer para a criança que criança linda não chora. Menino não chora. Como não chora? Ele é tão ser humano o menino quanto a menina. Chora, sim. Sente tristeza, sente alegria, tem emoções, independente disso. Então, o que a criança, às vezes, ela não tem um entendimento, né, dependendo da idade, mas o que vai ficar para ela? Às vezes, ela se acha linda, as pessoas dizem para ela, você é muito bonita, e daí alguém diz assim, não chora, que criança linda não chora. E ela tem vontade de chorar, que significado vai ficar para ela? Então, eu sou feia. Porque eu tenho vontade de chorar e eu estou chorando, então eu sou feia. E aquilo vai virando um acúmulo de emoções também, né? Porque a criança chega um momento certeza. Que ela, enfim, ela pode ir acumulando vários sentimentos aí ao longo do tempo, né? Sim. E a criança, por não saber se expressar verbalmente o que está sentindo, a criança põe no comportamento o que ela tem de sentimentos e de emoções. Então, a gente precisa, sim, permitir que as crianças demonstrem, né, esses sentimentos e emoções. Claro, o adulto é que vai dimensionar isso, né? Tá com raiva, tá com vontade de brigar com o coleguinha, às vezes, né, eles brigam. Conversa com a criança, acolhe aquele sentimento dela. Aquele momento para ela é o momento mais importante da vida dela. Para nós adultos, pode parecer insignificante. Uma criança brigar com a outra por conta de um brinquedo e chorar porque a outra ficou com o brinquedo. Mas para a criança é muito importante. É algo que ela está começando a aprender, ela está conhecendo o mundo. Fazendo uma pausa rápida aqui na nossa conversa para eu chamar agora um vídeo sobre a caravana missionária da Santa Chagas de Jesus. Você pode levar a caravana para a sua paróquia e a TV Evangelizar produziu um vídeo com alguns números sobre a caravana da Santa Chagas de Jesus. São números impressionantes, veja só. 48 mil quilômetros rodados, 71 mil participantes, 51 cidades, 47 paróquias, 37 dioceses,
Um só amor. O amor a Jesus nas suas santas chagas. Devoção, cura, libertação. Caravana missionária das santas chagas de Jesus. A igreja em saída, vivida com fé e amor. Porque evangelizar é preciso. Alguns números aí sobre a caravana das Santas Chagas de Jesus que você pode receber, inclusive, na sua cidade. Voltando ao nosso assunto aqui sobre emoções, Lourdes, e crianças que são emocionalmente frágeis demais. A gente pode perceber isso, né, no convívio dos coleguinhas, ali os pais ficam preocupados porque uma criança chora muito mais do que a outra. Como é que o pai pode lidar com essa criança que muitas vezes aflora demais essas emoções, não é? Pode ser também um cuidado que ele deve ter, investigar isso, como é que faz? Sim, os pais precisam sempre estar atentos, né? Nós, como adultos, devemos estar, ou deveríamos estar mais preparados para lidar com as emoções, inclusive dos nossos filhos. E se nós não estamos, imagine eles, né? Imagina eles que estão aprendendo, Exatamente. né? Mas uma dica que vale para os pais é sempre acolher. Abrace o seu filho, acolha aquele sentimento, aquela emoção, converse com ele. Isso é natural, filho, calma, isso vai passar. Agora você está com vontade de chorar? Chora, pode chorar, a mamãe está aqui, o papai está aqui. É acolher essa emoção da criança. Nunca querer xingar a criança, mandar parar. Isso não vai ajudar a criança. Pode até piorar uma situação, né? Com certeza. Tá certo. Lourdes, muito obrigado pela sua participação. Lourdes Ficanha, que é psicóloga, nossa convidada de hoje, falando sobre essa questão das emoções. Obrigado mais uma vez, Lourdes. Eu que agradeço, Rodrigo. É sempre um prazer enorme estar aqui com você e na TV Evangelizar. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Um ótimo começo de semana para você. Amanhã, terça-feira, estamos de volta com mais um Fé na Vida aqui pela TV Evangelizar. Você fica agora com o Padre Reginaldo Manzotti, com a nossa programação. A gente volta então amanhã. Beijo, abraço. Tchau.